Aqui no estúdio agora, eu estou com a equipe do Serviço de Acolhimento da Família Acolhedora aqui de Três Lagoas. Estou com a Aline Chagas Ivaé, ela que é orientadora social, e também estou com o psicólogo José Passe Júnior, ele que é psicólogo do Departamento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Primeiramente, muito bom dia a vocês dois. Obrigado por atender o nosso chamado para que a gente possa falar, né, sobre esse serviço de acolhimento e conscientizar as pessoas, inclusive aquelas que têm a vontade, têm o desejo, mas têm o medo, né? E aí a gente, para poder passar para eles que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, Aline, o que você pode falar para a gente, né, desse projeto Família Acolhedora, né? O que é esse projeto? Primeiramente, bom dia, obrigada pelo espaço. Esse projeto Família Acolhedora, ele é um projeto que as crianças, elas ficam temporariamente na casa de famílias voluntárias. Nós temos os acolhimentos institucionais, que são os antigos abrigos, popularmente chamado. E nesses acolhimentos, as crianças ficam lá, pode ficar lá até 20 crianças. São casas grandes. A gente tenta fazer com que seja uma casa o mais parecida com uma casa real possível, né? Com uma casa normal, só que é difícil você ter 20 crianças e adolescentes numa casa e ela ser com rotina de casa normal. Por exemplo, eles vão de van para a escola, para projetos, tem todos os profissionais envolvidos, né? Vários cuidadores, cozinheiro, enfim, vários profissionais envolvidos. É uma instituição. Então, o que o ECA começou recentemente a priorizar que essas crianças elas vão preferencialmente para uma família acolhedora. Porque o prejuízo de você ficar fora desse seio familiar é muito grande para essa criança. Porque tem crianças que ficam por meses, mas, por exemplo, tem crianças que ficam mais de ano nesse acolhimento, enquanto resolve-se a situação da família dele. Então, a gente precisa que famílias da sociedade se voluntariem. É um voluntariado, apesar de ter uma ajuda de custo, mas é um voluntariado. As famílias se voluntariam para cuidar dessa criança por um período. Mas é super importante falar que normalmente a dúvida de todo mundo. Não pode adotar essas crianças. Até porque a grande maioria delas não estão disponíveis para adoção. A maioria dessas crianças, elas ainda têm vínculo com seus familiares, elas ainda recebem visita dos seus familiares e elas precisam, por um tempo, ficar ali até que se decida a situação dela, né? Há casos em que aquela vulnerabilidade passa e a gente consegue fazer com que essa criança volte para a família. E há casos que não. Aí sim ela pode ir para adoção. Qual a idade dessas crianças? Então, nós temos desde bebê até 18 anos no acolhimento. Nossa! Sim. Quando iniciou a família acolhedora, nós tínhamos um perfil muito de bebês nos acolhimentos. E os bebês, assim, são os mais prejudicados porque o desenvolvimento deles é gradativamente dia a dia, né? Sim. E o prejuízo era muito grande para esses bebês. Quando surgiu a família acolhedora, graças a Deus, a gente conseguiu um público muito bom para esses bebês. Hoje em dia, a gente já conseguiu suprir essa demanda. Não tem mais bebês no acolhimento, que a maioria das nossas famílias é para esse público, hoje em dia, atualmente. Mas aí surge outro problema, né, que é o que a gente está tentando fazer com que as pessoas se sensibilizem, que hoje em dia a nossa maior demanda nos acolhimentos são os grupos de irmãos e os adolescentes, que é um público que não tem perfil para acolher. Entendi. Bom, vamos só responder aqui a Sara, que já está perguntando para a gente aqui. Pede para a Aline explicar o que é Projeto Padrinho, o que é Casa Acolhedora, o que é o serviço de acolhimento. Tá, vamos lá, a diferença entre eles. O projeto, começando pelo Projeto Padrinho que ela falou. No Projeto Padrinho, você pode se cadastrar lá com o fórum, diretamente com o fórum. E você se cadastra lá e você pode ser padrinho de uma criança para passar o fim de semana na sua casa. Sim. Para passar o fim de semana, ou você pode ser um padrinho com dinheiro. Você tem várias formas de apadrinhar, não só tendo contato com a criança no fim de semana. Bacana. Tem várias formas.
Agora, na família acolhedora, esse cuidado ele é diário. Você vai ficar com aquela criança ali na sua casa e você vai fazer toda a rotina com ela. Você tem um termo de guarda provisório dela. Você vai lidar com ela, levar para a escola, matricular em escola, levar ao médico. Você vai fazer todo... Ela vai fazer parte da sua vida ali, dia a dia. Até que a situação dela seja resolvida. Mas a gente tem todo um acompanhamento, né? A gente acompanha com psicólogo, com assistente social, com pedagogo, tudo que está acontecendo. É uma coisa que é um trabalho em equipe ali, não? A gente não deixa a família... E aí que eu vou para essa pergunta, Jó, para essa pergunta. Quais são os requisitos, e eu vou fazer aqui para o Júnior, nosso psicólogo, Júnior, quais são os requisitos? E a gente está falando assim de sentimento, né? E aí tem que ter todo um trabalho social e psicológico, né, com essa família também, tanto no momento em que ela vai acolher e também no momento que ela vai devolver, porque a pessoa pega o amor, né? A pessoa pega o amor, afinal de contas passa às vezes semanas ou meses, né? E aí pega o amor. Como é que funciona esse trabalho da equipe de vocês com relação a isso? O primeiro e o principal requisito é o desinteresse em adoção. Então, isso é muito importante de ser reforçado. A família que quer se candidatar a ser família acolhedora, ela não pode estar inscrita no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ou seja, ela não pode ter o interesse, a vontade de adotar, porque são situações diferentes. Ela precisa ter um espaço na sua residência para acomodar essa criança, esse adolescente ou esse grupo de irmãos. Ela precisa ter uma outra fonte de renda, porque existe o subsídio, mas ele é para que a família não seja onerada em cuidar da criança ou do adolescente. Porém, a família precisa ter uma outra fonte de renda. Ela precisa ter uma idade de 16 anos maior do que quem ela pretende acolher, e um dos membros, pelo menos com mais de 25 anos. Também não pode ter o uso abusivo de álcool e nem o uso de drogas nessa residência, porque as crianças, esses adolescentes já saíram das suas residências por estarem com direitos violados, então nós não podemos colocá-las em uma outra residência onde elas possam vir a ser violadas. E aí entra a sua pergunta, né? Como preparar, como orientar essa família? Quando uma família, a família pode ser um casal, pode ser só um homem, pode ser uma mulher, não há restrição de idade, a não ser essas que eu falei, né, dos critérios. Todos os tipos e configurações de família são aptas, podem se cadastrar conosco. Essa família ou essa pessoa, ela passa por algumas etapas. Existe uma capacitação no qual são expostos alguns temas jurídicos, alguns temas sociais, alguns temas psicológicos sobre a criança e o adolescente. Ela passa por uma avaliação social, que é feita pelo nosso profissional do serviço social, e uma avaliação psicológica, que é feita pela psicóloga do serviço, que é para fazer essa avaliação prévia, para dizer se essa família ela está apta ou não para poder receber a criança na sua casa. A família estando apta, ela pode fazer um perfil. Eu tenho um desejo, ou a minha casa ela é preparada para receber um bebê, ou de 6 a 12 anos, ou um adolescente, ou grupos de irmãos. E a partir daí ela pode receber na sua casa. A pergunta que você fez sobre o vínculo, né? Eu costumo dizer que o vínculo, ou esse apego, ou esse amor, ou o carinho, ele é a melhor coisa que pode acontecer, né? Toda criança, todo adolescente, ele precisa de que pessoas o amem, de que pessoas desejem o melhor para ele, para poder crescer de forma mais saudável possível. E aí a equipe, ela trabalha com a família que acolhe semanalmente, com entrevistas, com visitas, com atendimento, que é justamente para cuidar se esse amor, se esse vínculo está sendo positivo, ou se
tem algum sinal de alerta, olha que aqui não está legal, então conversa com a família para ver o que está acontecendo. E a família que acolhe, ela pode acolher, após o primeiro acolhimento, ela pode acolher novamente e fazer a diferença na vida de muitas crianças. Bom, a gente vai responder aqui, as duas perguntas praticamente é uma só, tanto da Soraya quanto do Paulo, que é meu xará. Tá? Quando ele fala assim, de qualquer família, pode ser eu e meu companheiro, a Soraya fala a mesma coisa. Se pode ser ela e a companheira dela, né? Que podem tem essa vontade também, eles podem? Pode. Todas as configurações Tem familiares. que ter um documento, desculpa, só complementar aqui, é preciso ter certidão de casamento? Não. Qualquer configuração familiar a gente aceita. Já tivemos mães solos, já tivemos várias configurações familiares, não tem nenhum impedimento. A gente só vai atender todas as pessoas que morar ali com você. Às vezes você mora com a sua mãe, por exemplo, a gente vai atender todas as pessoas que moram ali naquela casa. Até é importante ressaltar que um dos critérios também pra gente é que todo mundo que mora naquela casa esteja de acordo com isso, porque você vai conviver ali, né? Claro, então, claro. todas as pessoas têm que estar de comum acordo que quer fazer isso. A gente conversa, inclusive, com as crianças maiorzinhas, quando tem, porque tem gente que acolhe também, que tem outros filhos ali na casa. Eu acho que as pessoas têm que entender que está chegando várias perguntas aqui, inclusive uma delas é essa questão da pessoa trabalhar na fábrica e posso deixar a criança na creche? Sim, é vida normal, gente. Pode, deve, às vezes a gente até auxilia ela tá numa creche, você mora perto de outro lugar, que fique o melhor possível para você, a gente coloca lá numa creche mais próxima. É vida normal, como você cuidaria. Eu costumo dizer que eu não gosto de falar assim como você cuidaria de um filho. Eu gosto de dizer como você cuidaria de um afilhado, porque antigamente era muito comum, né, que o pai e a mãe estavam passando por um momento de dificuldade, os padrinhos iam lá e cuidavam por um tempo, depois devolviam para os pais quando essa dificuldade passava. É mais ou menos a mesma situação, só que você vai cuidar de uma criança que você não teve um vínculo prévio, que você não conhece os pais. Mas é a mesma situação, você vai cuidar enquanto os pais não podem cuidar, para que quando eles possam, você devolve para eles ali e segue a vida normal. Bom, existe um valor estipulado por criança acolhida nas casas? O valor a receber? Isso, o valor a receber. É um salário mínimo por criança. E quando a criança ela tem um laudo, quando é uma criança especial, é 1,5 salário, porque a gente entende que tem demandas a mais, né? De saúde, enfim. E pode ser grupos de irmãos, né? Que é uma das coisas até que a gente quer, que tenha mais famílias dispostas a acolher grupos de irmãos. Então, um grupo de irmãos, se tem 3 irmãos, 3 salários. 3 salários. Mas é importante frisar mais uma vez, que o José até já falou, que a gente não quer que as pessoas usem isso como uma forma de renda, né? A pessoa precisa ter um trabalho, precisa ter uma renda fora disso, porque isso é para puxar as despesas daquela criança. Olha, pessoal, muitas dúvidas estão aparecendo aqui, inclusive assim, remédios, roupa, uma alimentação especial. Justamente é isso que a Aline acabou de falar. Está tudo incluído nesse valor, né, Júnior? Então, você já está recebendo esse valor justamente para custear, de repente, um remédio, alguma coisa em especial que essa criança precise. Roupa também. Eles levam a malinha deles, que alguns já têm, né? Mas, as roupinhas, mas o básico, né? Mas tem que... Aí vocês que vão gerir esse valor. Mas aí já é uma coisa de prazer para a pessoa que está recebendo também, né? Aquela satisfação, poxa, deixa eu levar você numa loja ali, você está entendendo? Que eu acho que eu vi uma roupinha que vai ficar bacana em você. Olha que bacana, que carinho é esse, né? E é muito aquelas crianças, às vezes, que estão loucas aí, pedindo irmãozinho. A minha vive pedindo irmão. Ela pediu para mim. Então, a minha vive pedindo, pai, irmãozinho. Então, essa é uma oportunidade, né, Júnior, da pessoa poder, então, ter alguém com quem levar para casa e aquela pessoa ter alguém com quem conversar, trocar ideia, poder ensinar,
ter uma vida participativa na escola também, não é verdade? Isso. O grande objetivo do acolhimento familiar é que a criança e o adolescente que esteja afastado da sua família por uma determinação judicial, né, todas as crianças que estão em família acolhedora, elas estão lá por ciência e anuência da autoridade judicial, ela possa ter a vida mais próxima possível em uma família. Né? Que, como a Aline disse, a outra opção ao acolhimento familiar é o acolhimento institucional. Porém, é muito coletivo, ficam até 20 crianças ou adolescentes, são cuidados por cuidadores em escala de 12 por 36, então não é sempre a mesma pessoa. E na família, a possibilidade é justamente essa, que ela tenha uma convivência familiar e comunitária, possa ir ao supermercado, possa ir à igreja, caso a família frequente, possa ir nas próprias festas da família dessa família, possa ter o mais próximo possível para que esse rompimento que ela sofreu ao ser retirada do seu ambiente familiar de origem seja o menos brusco possível, o menos traumático possível. E todas as vezes que a gente vai lá nos acolhimentos, é muito comum, eles querem uma família acolhedora, eles não podem ver a gente, tia, cadê minha família acolhedora? Quando você vai arrumar uma família pra gente? Eles pedem. Nossa, gente, Eles que sensacional. querem ir para uma família. Nós temos um casal aqui, pediu para não falar o nome, e ela só colocou assim, por favor, não fale meu nome. Gente, aonde que eu encontro vocês? Ela escreveu aqui. Nós estamos localizados ali na Zuleide Pérez Tabox, número 97. É em frente àquela casa de Esse ração. É o panfletinho? Isso. Deixa eu mostrar aqui. É em frente àquela casa de ração que tem colocou os o telefone? boizinhos Deixa eu ali, mostrar sabe? aqui. Perto da rede feminina. Vê se você consegue. Vocês podem passar lá, gente, conversar com a gente, porque às vezes surgem muitas dúvidas, é um serviço muito delicado e surgem muitas dúvidas que uma conversa ali sana todas as dúvidas. Vocês podem mandar um WhatsApp pra gente também nesse número que tá na tela, que a gente vai responder vocês e dar mais informações, mas pode aparecer lá na nossa casa que a gente recebe também, conversa. Nos procure. Bacana, gente. Deixa eu falar um número aqui, para quem não estava assistindo, mas essa matéria vai estar completa daqui a pouquinho já no nosso portal, tá? É o 67 aqui de Três Lagoas, o 992860561. 992860561, Zuleide Pérez Tabox, número 97, bem no centro, tá? O que é uma família acolhedora? Já já você vai ter essa resposta completa também na nossa matéria, tá? Aline, Júnior, vocês querem complementar algo mais? Fique à vontade. Eu gostaria, então, de reforçar para todos os ouvintes, aqueles que se sentiram sensibilizados, que ao escutar a nossa fala, tiveram interesse, nos procurem por uma entrevista inicial para esclarecer dúvidas, sem compromisso. Venha conhecer o serviço, entender mais, e também faço o apelo, né, para os ouvintes, pelos adolescentes e pelos grupos de irmãos. Novamente reforçamos que se sensibilizem para esse público que hoje é um grande gargalo para nós. Né? Como a Aline trouxe, nós temos um número que consegue absorver os bebês, as crianças de até 3 anos, porém os adolescentes e os grupos de irmãos, nós ainda precisamos avançar bastante para que eles possam ficar inseridos em família, e nós sabemos que para os adolescentes, como que a questão da individualidade é importante. Então, para que eles possam ter uma atenção melhor ainda do que têm. Muito bem. Aline. Eu queria aproveitar o espaço e te agradecer mais uma vez. A gente precisa sempre de espaço para divulgar, porque o nosso serviço é muito recente ainda, ele precisa ser conhecido e divulgado cada vez mais. Então, às vezes, você não tem disponibilidade para ser família acolhedora, você sente que não é para você, mas conversa com seus amigos, ajude a pulverizar essa informação, porque às vezes uma outra pessoa que você conhece tem esse perfil, pode falar para ir lá tirar dúvidas com a gente, porque a gente é um voluntariado, né? Então a gente precisa sempre divulgar e a gente precisa desse apoio da comunidade para fazer com que isso dê certo.
Nós temos um índice de acolhimento até que é bem maior do que o do Brasil, porque a família acolhedora ainda é algo muito recente. Na maioria das cidades tem muita dificuldade de acontecer. A nossa, aos pouquinhos, está engrenando cada vez mais. E espero que com a ajuda de vocês possam engrenar ainda mais. Se você se sentiu tocado, nos procure. E eu queria agradecer também a nossa secretária, Daiane Carolina, que nos liberou para estar aqui, que apoia muito o nosso projeto, a nossa diretora Laura e a minha coordenadora Aline Anjos. Então, nós trabalhamos em equipe. Sua xará. São duas Alines. Duas Alines. Gente, obrigado por vocês terem vindo, tá? Para nós foi uma satisfação muito grande sempre poder atender a todos vocês da assistência social. Eu sempre digo que eu tenho um carinho especial por essas 3 secretarias, assistência social, saúde e educação. Então, sempre que vocês precisarem, nós estaremos à disposição aqui para atendê-los como for preciso, tá? Se não for aqui no estúdio, a gente vai até vocês para poder mostrar o que realmente é a realidade e pedir socorro se for preciso também, tá, Júnior? Para a comunidade nos ajudar também, com certeza. A gente sabe que o poder público, ele vai até um certo limite e vocês já estão fazendo a sua parte. Agora, a sociedade em si precisa entrar também com a parte dela. Sim. Não é verdade?